Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Nomenclatura Zoológica e vou começar essa aula dando uma breve recapitulada no último tópico que nós falamos na aula passada, que era sobre nomenclatura. Nomenclatura, dentro da sistemática biológica, é o ato de fixar nomes às categorias organizacionais lá da classificação, tá certo? Inclusive às espécies. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e obviamente que vocês respondam mentalmente, mas quando vocês olham essa foto, que animal é esse que vocês estão vendo? A espécie, né, que está representada na foto é o Calitrix jacus, né, o tal do sagui de tufo branco. Você pode conhecer esse animal também. Pode ter respondido sagui, pode ter respondido mico ou até sonim. Dependendo da região que você mora aqui no Brasil, a cultura ela nomeia esse animal de forma popular de várias maneiras diferentes. Mas é curioso que eu aposto que Calitrix jacus não foi a primeira resposta das pessoas, até porque ninguém é obrigado a gravar o nome das espécies, mas eu estou dizendo isso para reforçar para nós que existe um tipo de nomenclatura que é tão importante quanto a nomenclatura zoológica, mas que é muito desmerecida dentro da academia, que é a nomenclatura popular. Okay? A nomenclatura popular ela é mais antiga do que qualquer regra de nomenclatura e de sistemática que já tenha sido inventada. Okay? Nós, como sociedade, muito antes, entendeu, da chegada dos europeus aqui, nós já nomeávamos as espécies e nós tínhamos divisões culturais e sistematização desse nome, dependendo da região e da população originária a qual a gente está se referindo. Então, é muito comum a gente ver profissionais da área de ciências biológicas desmerecendo a nomenclatura popular, deixando de usar e até, né, querendo ganhar na carteirada aí com pessoas leigas acerca do tipo de nomenclatura que está se usando. E aí eu perguntei a vocês sobre esse animal, por quê? A espécie desse animal é o Calitrix jacus, tá certo? Essa é a espécie do sagui de tufo branco, do soim ou do mico, depende de onde você mora, você vai conhecer por uma forma diferente. Mas ninguém pensou, quando eu fiz a pergunta, se que o nome desse animal é Calitrix jacus. A gente pensa sempre no nome popular, porque ele, né, além de estar muito mais relacionado ao nosso senso comum, ele representa muito da nossa ligação com a espécie em questão, de como nós, como sociedade, interagimos com esse animal, tá certo? Portanto, fica um apelo para que a gente não só pare de desmerecer a nomenclatura popular, principalmente no campo, biólogo de campo, entendeu? Como use essa nomenclatura a seu favor. E aí tem duas dicas, duas formas que a gente pode fazer isso de maneira muito bem sucedida. A primeira, se você está no campo e você está querendo fazer um trabalho de campo com essa espécie aí da tela, você não chega, por exemplo, no interior, numa região onde tem uma população quilombola, originária, você não chega e fala para eles assim, boa tarde, tudo bem? Por aqui nessas árvores passa um tal de Calitrix jacus, o cara vai... o que esse cara tá falando, velho? Agora, se você chegar e falar, pô, irmão, aqui ocorre o sagui, o mico ocorre por aqui, o soim, ele ocorre por aqui, ele vai saber te responder. Vai te indicar o ocorre, ele passa aqui de tal a tal hora, ele ocorre desse jeito, para você atrair ele você tem que fazer tal coisa. Usar a nomenclatura popular para aproximar o profissional da população, tanto para a população conhecer o trabalho, quanto para você obter informações que muitas das vezes eles têm muito melhor do que nós, que ficamos limitados à literatura, tá certo? Eles convivem todo dia com as espécies naturais e muitas das vezes é muito importante considerar esse conhecimento. E a segunda é nos trabalhos acadêmicos, a gente tem duas formas de citar essa espécie. Uma que é colocar lá, Calitrix jacus é uma espécie originária do Brasil e ocorre em tal lugar. Beleza, agora quando um leitor lê Calitrix jacus, ele não sabe quem é essa espécie, a não ser que ele seja um especialista. Ele vai no Google, vai ter que ir lá pegar, olhar no Google que bicho que é. Ah, tá, ele está falando do sagui. Aí ele vai entender seu trabalho. Ou você pode colocar o sagui de tufo branco, vírgula, Calitrix jacus, é uma espécie originária do Brasil. Pronto, ali você já matou esse pequeno esforço do leitor de ter que sair, procurar o que é o bicho. Você aproxima o seu texto do leitor. Perfeito? Você deixa ele mais palatável. E são estratégias que você pode ou não usar, elas podem ou não favorecer o seu trabalho. Portanto, fica aí o apelo pela importância da nomenclatura popular. Mas e o ato de nomear de forma sistemática, de forma regulamentada? Inicialmente, a gente tem alguns mitos, né, no continente asiático
principalmente relacionados ao imperador Shennong, lá em 300 anos antes de Cristo, que já comentavam que esse cara era um imperador, né? Ele é óbvio limitado à mitologia. Ele era um imperador que catalogava espécies herbais que tinham propriedades alimentícias e medicinais. Então já existem registros na mitologia de que ele nomeava espécies de plantas, espécies, né, importantes ali para a cultura local. Entretanto, se estivermos falando da nomenclatura como ciência, como ato de catalogar animais e plantas de forma científica, um dos primeiros registros vai ser de pessoas, né, que de fato existiram, nós temos comprovação que existiram, seria Aristóteles e Teófrastos, que era pupilo de Aristóteles, nomeando plantas e animais respectivamente, entretanto usando uninômios, ou seja, palavras, apenas uma palavra para fixar o nome da espécie de animal ou de vegetal, ok? Então chegamos aqui no dito pai da nomenclatura, que é o Carl von Linné, que publica lá em meados de 1700 dois trabalhos que foram fundamentais para a nomenclatura zoológica, que estabeleceram ali um ponto, né, de segurança, um checkpoint ali para a nomenclatura zoológica, que foram o Species Plantarum em 53 e o Systema Naturae em 58. E pela primeira vez nós tivemos um sistemata, um naturalista, fixando dois nomes para as espécies. Perfeito? O nome científico agora ele era composto por duas palavras. E daí para frente, esse tipo de sistematização foi mantida. Por isso que a gente fala que o Linné ele tem um checkpoint ali, e dali para frente a nomenclatura nunca mais foi a mesma. Ok? Então já que o Linné fez isso, óbvio que os dois nomes evitam muita confusão, eles aumentam a abrangência de possibilidades. O Linné também começa a associar características dos animais e dos vegetais nos nomes. Os nomes eles já passam a sugerir características relacionadas ao animal, para facilitar a associação. Isso também foi muito importante. Então solucionou, fechou. Acabou o curso. Não, não é assim que funciona. Engana-se quem acha que o Linné resolveu tudo. Óbvio que ele teve uma contribuição importante, mas a partir daí nós tivemos, né, como eram dois nomes, muitas escritas errôneas em latim, e aí um autor corrigiu o latim do outro de forma errada também, e mesmo tendo dois nomes e muitas possibilidades, sabemos que muitos animais são semelhantes e acabavam de o mesmo nome ser associado a vários animais diferentes, ou seja, não era sistematizado de forma universal. Cada local usava as regras do Linné de uma maneira completamente diferente, ok? Então, apesar dessa tentativa de padronização dele ter demorado até, né, não foi imediato, o Linné publicou essa literatura e demorou muito para ele ser aceito como uma forma de padronização, ainda faltava muito para a universalidade ser plena. E nesse momento, zoólogos e botânicos passam a procurar caminhos diferentes na nomenclatura que eles utilizavam nas suas respectivas áreas. Portanto, até que hoje a gente resulta em códigos separados para animais e plantas. Aqui nós vamos nos limitar a falar apenas de animais, tá certo? Uma outra literatura muito interessante que a gente tem que falar, que foi uma centelha para o que a gente conhece hoje como normatização, é o Código de Strickland, publicado na Inglaterra. Esse código, a intenção dele era normatizar os nomes na Inglaterra, entretanto, o código era tão funcional que diversos países da Europa passaram a adotá-lo. Dessa maneira, né, motivou diversos zoólogos em 1889, no Congresso Internacional de Zoologia, realizado na cidade de Paris, a de fato debaterem sobre a normatização e codificação dos nomes de forma universal. Óbvio que era uma necessidade muito grande e houve um consenso muito grande sobre querer padronizar e universalizar essas regras, até que em 1905 é publicado a primeira literatura contendo regras internacionais de nomenclatura, publicado em espanhol, inglês e francês. Na época eram os idiomas mais utilizados nos países ali da Europa, então, portanto, essa foi a primeira tentativa e, diga-se de passagem, muito bem sucedida de universalização. Dali para frente, o que aconteceu é que essas regras internacionais de nomenclatura passaram a ser organizadas e constantemente atualizadas por uma comissão internacional de nomenclatura zoológica e futuramente viram
o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que nós vamos estudar nesse curso. O código teve 4 edições desde 1905, sendo a última publicada em 99. Aí vocês podem até me dizer, nossa, mas já de 99, muita coisa mudou desde então. Como que o código permanece atualizado? O que acontece é o seguinte, a partir de 1999, de fato não houve a publicação de mais nenhum código, entretanto, existem diversas emendas que são adicionadas ao código e hoje disponibilizadas no site da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica. Se vocês acessarem lá, vocês têm como adquirir o código físico, mas não há essa necessidade porque o código online ele é completamente gratuito e acessível. Então, quem quiser acessar, quem precisar acessar, pode simplesmente entrar no site ou procurar no Google, Decode Online, e já vai aparecer numa das primeiras opções, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora o site da Comissão Internacional de Nomenclatura. A gente vai dar uma olhada no código, não vamos explorar muito a fundo, é mais para ensinar vocês a manejar o site e entenderem como ele funciona, tá certo? Bom, pessoal, estamos aqui no site da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, só para mostrar para vocês um pouco como funciona aqui o site, para que vocês possam acessar da maneira correta, que vocês possam achar aqui as coisas tranquilamente. Embora seja muito tranquilo, ok? Existem, aqui na página inicial, a gente tem os links mais acessíveis para você submeter um caso você tenha alguma necessidade, ou comentar caso você seja algum especialista ou tenha alguma informação que seja útil, Você pode enviar para a Comissão Internacional, mas a parte principal, pessoal, está aqui, Decode. Você clica, ele vai abrir essa versão aqui, onde você tem todas as versões do código, tá certo? Inclusive, caso você queira baixar, aqui eles disponibilizam, tranquilo? Mas o mais importante para mim, para que você não precise nem baixar, tá aqui, Decode Online. A terceira opção aqui na esquerda. Clicando nessa opção, ele vai abrir para você uma página com todos os capítulos e toda a informação necessária contida dentro do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Inclusive informações aqui dos autores, do ano, local de publicação, para quem quiser citar da forma correta no seu trabalho acadêmico. Tranquilo? É só você ir clicando e escolhendo aqui, cada artigo, cada porção do código. Ele inclusive é interativo, ele cita aqui o artigo 10.3, se você clicar, ele vai te levar para o artigo 10.3. Perfeito? Então, como eu falei, ele está em inglês, mas você tem a opção de utilizar tradutores direto do seu navegador para traduzi-lo para português. Aqui em cima você também tem a opção de pesquisar, caso você já tenha, eu quero saber sobre sinonímia, você já bota aqui na pesquisa sinonímia e ele já vai encontrar para você aonde fica onde encontram-se essa palavra. Temos o glossário também e aqui as instruções do código, caso você queira alguma informação adicional. Tá bom, pessoal? Bom, gente, retornamos agora. Vamos continuar nossa aula falando um pouco sobre como o código está se atualizando em relação às novas tecnologias. Porque antigamente, o que era necessário para você ter um nome de uma espécie aceito? Seu nome tinha que ser único, obviamente, a gente vai ver mais isso à frente. Seu nome tinha que ser único, não pode ser um nome repetido. E você precisava que esse nome tivesse sido publicado em um periódico, um jornal científico de alta circulação, de alta credibilidade e de maneira física, porque era a maneira que antigamente a gente tinha de registrar esse nome. Se qualquer pessoa tivesse que recorrer ao seu trabalho, ela tinha que ter uma versão física e acessível para fazer isso. Só que com o advento de duas tecnologias fundamentais, a internet, que cria inúmeros bancos de dados e servidores onde a gente consegue armazenar conteúdo online, e o PDF, que é um formato de arquivo o risco de corromper e de se perder informações é mínimo. Portanto, ambos favorecem o amplo acesso de qualquer pesquisador de qualquer lugar do mundo ao seu trabalho. Então, quais são as regras hoje para a publicação de um nome? Mais uma vez, a gente vai falar mais disso a fundo, mais para frente. Mas, de maneira geral, hoje o seu nome precisa ser publicado em um jornal científico de alta circulação, de maneira impressa ou digital, contanto que, em ambos os casos, ele esteja amplamente acessível para a comunidade científica. Da mesma forma, qualquer nome publicado hoje, qualquer um de animais,
precisa estar registrado no Zoobank. Esse é um banco de dados de nomes, né? Você registra seu nome lá, bota lá o nome da sua espécie tal, quem são os autores da espécie, qual é o trabalho, você coloca, né, o DOI do seu trabalho, que é o código que é gerado no seu trabalho, e o Zoobank vai gerar para você uma linha, que é um código, o tal do LSID. Ele é o código do seu animal, do seu registro de ato de nomenclatura. Esse código você inclui no seu trabalho. Vamos também dar mais uma olhada no Zoobank e mais um outro banco de dados muito interessante, muito mais de consulta do que de registro, que é o Catalog of Life, que é uma iniciativa para tentar compilar todos os atos de nomenclatura registrados no planeta até hoje. Ele está em constante atualização, vou mostrar para vocês um de cada vez agora, tá certo? E daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui no site do Zoobank, ok? Aqui no site do Zoobank, pessoal, vou ensinar vocês por alto como que a gente identifica o site, como que a gente faz um registro, informações que serão úteis ao longo do nosso curso, principalmente na parte de descrição de novas espécies. Como eu já apresentei o site, prefiro, né, ao invés de esperar chegar lá para a gente aprender, eu ensino a vocês aqui mais ou menos como funciona, mas eu recomendo que você busque por conta própria também essas informações, explore aqui o site, tranquilo. Tem aqui as informações estatísticas, né, sobre a relevância do Zoobank, uma área para você pesquisar os atos de nomenclatura que você quiser, ok? Eu já estou logado aqui na minha conta, entretanto, você vai precisar se registrar, vai ter aqui, né, para você fazer o registro, e é muito rápido, em alguns minutos você já está registrado no Zoobank. Só pessoas registradas podem registrar um ato de nomenclatura. Então a gente primeiro, como que funciona o Zoobank, pessoal? Vou aqui para registrar o conteúdo. A primeira coisa que você registra no Zoobank é o artigo científico, é o seu trabalho que contém o ato de nomenclatura, perfeito? Então aqui tem todas as informações necessárias de como é o seu trabalho, inclusive se ele ainda não foi publicado, se o seu trabalho ainda vai ser publicado ou já foi revisado, você pode incluir tranquilamente, tá certo? Você pode deixar informações aqui para preencher depois. Inclusive tem essas barrinhas aqui, ó, de interrogação, onde você tem mais informações sobre o que cada categoria aqui significa, tá certo? Assim que a sua publicação tiver sido registrada, você registra o ato de nomenclatura. Eu vou cortar aqui para vocês, para algum ato de nomenclatura que eu já tenha registrado, para vocês verem como funciona. Bom, pessoal, eu entrei na minha conta e a primeira página que aparece lá são os trabalhos, né, que eu produzi, os artigos que eu registrei. E aqui tem, né, um dos artigos que eu escolhi, que nós publicamos no ano passado, ó, e aqui já tem todas as informações que eram para ter sido preenchidas naquela primeira página que eu mostrei para vocês, tá certo? Ó, tem aqui o título do meu trabalho, todos os autores que participaram, o periódico científico, volume, o número não tem, né? Esse periódico não teve número, foi só volume, página, ano, e aqui o DOI, se você clicar aqui, ele vai te redirecionar direto para o trabalho. E mais abaixo aqui, ó, atos de nomenclatura. E aqui tem a espécie que eu descrevi, com esse grupo que eu e esse grupo de pesquisa descrevemos. E aqui você tem o ato de nomenclatura registrado. Se a gente clicar nele, e aqui tem que ter um pouco de paciência, porque o site é um pouco devagar, mas ele é muito útil e muito funcional. Vamos lá. Aqui tem o nome da espécie, ok? Você na hora de registrar, você escolhe aqui o parente, ou seja, o táxon mais próximo, que é o gênero. Logo depois, o nome específico, o epíteto específico, os autores, certo, do trabalho. E esse nome vai estar associado à publicação que eu registrei. Além disso, você também inclui aqui o número do seu espécime no museu que você depositou, a gente vai falar disso mais pra frente, localidade e etc. Uma coisa muito importante aqui, pessoal, talvez o mais importante dessa página é essa linhazinha laranja aqui, ó, o LSID. Aqui você copia quando você registrar o seu ato de nomenclatura lá no seu trabalho, geralmente os periódicos pedem a disponibilização desse código aqui, ó, desse LSID aqui. Então você copia isso e disponibiliza em algum local do seu trabalho, tá certo? Assim como, por exemplo, o número de tombo. Você disponibiliza ambas informações, porque se a pessoa quiser acessar o seu ato de nomenclatura, ele vem aqui, ele vai lá no seu trabalho, copia esse código
tá certo? Vem aqui no Zoobank, cola aqui e ele vai levar a pessoa para o trabalho. Se vocês repararem, essa última partezinha do código é exatamente a parte de cima do link aqui do Zoobank. Então, se você copiar esse início do link aqui, x barra, e colocar essa última parte aqui, você vai para o ato de nomenclatura que foi disponibilizado naquele trabalho, perfeito? Um outro site que eu gostaria muito de mostrar para vocês e que a gente comentou é o Catalog of Life. Ele, né, entende a ser um dos maiores bancos de dados sobre a diversidade biológica no mundo, diversidade de espécies, riqueza de espécies, tá certo? Esse daqui é um site onde você não precisa ter registro, qualquer pessoa pode entrar aqui e procurar, e ele inclui inclusive espécies que já foram extintas, tá certo? E aqui a gente tem, né, os táxons superiores, ó, os domínios, domínio arqueia, bactéria, eucariota, vírus, e mais abaixo os reinos. Ó, se a gente for no eucariota, nós temos o reino Animalia, todas as espécies que existem registradas hoje no banco de dados no reino Animalia, aqui ó, todos os filos, cada filo com seu respectivo número de espécie. Entretanto, para você não vir aqui, ó, vamos pensar que eu quero achar o Triatoma infestans, o barbeiro, o inseto barbeiro. Aí você não tem que ir indo em cada categoria aqui. Você vem aqui em cima, escreve Triatoma infestans. Viu, ó? A primeira opção aqui, e ele vai abrir uma página específica daquele organismo. Temos aqui o animal, temos aqui o autor, os autores, né, e o ano, ok? O identificador, o código identificador do animal, que se você reparar é exatamente o código que está aqui em cima no seu link, ok? O status, se é uma espécie aceita, se é uma espécie extinta, se essa espécie foi invalidada e etc. Todos os sinônimos e combinações que o Triatoma já sofreu. E isso aqui para mim é o mais legal. Toda a hierarquia de classificação do animal em ordem, né, decrescente até o nível de espécie. Tá certo? Além disso tem aqui, né, as referências que ele usa e tudo mais. O Catalog of Life, pessoal, é um banco de dados muito útil que utiliza como referência outros grandes bancos de dados, tá certo? Muito confiável e que vocês podem utilizar para consultar a validade das espécies, consultar como que a gente vai colocar o autor e o ano da espécie, se é sem parênteses, se é com parênteses, se tem 1, 2, 3, 4 autores, o ano de descrição da espécie, perfeito? Se você vê um nome diferente, você consegue checar se ele é um sinônimo ou não e etc. Então, pessoal, vamos retornar agora à nossa aula. Eu espero que tenha sido útil para vocês mostrar aqui esses sites, essas ferramentas, e espero de verdade que vocês usem. Bom, pessoal, retornamos agora, tá certo? Na aula de hoje foi só isso que nós tínhamos para aprender, né? Foi bastante coisa até, mas de maneira mais enxuta. Eu espero de verdade que os sites tenham sido úteis para vocês e que vocês possam consultá-los amplamente ao longo do nosso curso. Não dependam só da apostila, não fiquem presos à apostila. Ninguém é obrigado a gravar todas as regras de nomenclatura. Se teve qualquer dúvida, tem qualquer problema, acesse o código online, e procurem, né, sobre sanar as dúvidas de vocês. O código está disponível em inglês, mas hoje em dia a maioria dos navegadores consegue traduzir automaticamente para português, tá certo? Vocês também encontram em português versões do código para poder acessar e sanar as suas dúvidas. Gente, até a próxima aula. Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato, tanto pela plataforma quanto por e-mail, tá certo? E até a próxima aula.